E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor André de Biologia, trazendo mais um vídeo para vocês, mais um vídeo para que vocês possam estudar, beleza? Desculpa, pessoal, o sumiço, minha vida anda numa correria danada, a gente está aqui na loucura, muito trabalho, muitas demandas, e eu estou devendo um videozinho para vocês, né? Então, conforme a gente está andando com a matéria, então, o próximo sistema que nós vamos ver é o sistema cardiovascular, beleza? É um sistema um pouco grande, porque eu dividi ele em duas partes, então talvez a gente faça um cardiovascular um parte um e parte 2, beleza? Então vamos lá, Vingadores. Vamos nessa aí. Sistema cardiovascular, pessoal. Para que serve o sistema cardiovascular? Qual o papel que ele vai ter para a gente? Então, se formos ver os slides, se eles funcionarem, que é algo bem interessante. Ah, funcionaram. Vamos lá. Funções que nós temos no sistema cardiovascular. Transporta nutrientes, oxigênio e gás carbônico, ou seja, só aí nesse tópico você já vê uma integração muito importante entre o sistema cardiovascular com o sistema digestório, que nós vimos em alguns vídeos atrás, certo? Então, os nutrientes que são absorvidos pelo nosso trato digestório vão ser conduzidos por quem? Pelo sistema cardiovascular. E as trocas gasosas, no caso oxigênio e gás carbônico, é mais um órgão integrado ao sistema cardiovascular, que é o sistema respiratório, beleza? Coleta de resíduos metabólicos, que a gente vai ver na próxima aula, que vai ser a parte de sistema excretor, ok? Então, mais um sistema integrado. Transporte de hormônios, então também é uma integração com o sistema endócrino, beleza? Controle de temperatura, drenagem de fluidos intersticiais. Então, esse controle de temperatura se dá pelo seguinte, né? Todo mundo aqui já tomou um banho frio, já ficou em água fria, tudo mais. E você sabe que você nota algumas mudanças no corpo da gente, né? Por exemplo, se você passa um tempo na água fria, você percebe que as suas extremidades, principalmente as unhas, começam a ficar arroxeadas, lábios arroxeados, tudo mais. Por quê? O corpo, numa tentativa de poder preservar o calor do corpo, ele faz o quê? Ele faz a vasoconstrição, que seria o quê? Seria a constrição dos vasos. E as extremidades são regiões onde você já tem, o sangue passa em menor quantidade. E se você aperta os vasos, vai passar menos sangue ainda. Por isso que você tem esse arroxeamento das extremidades. Então, é uma tentativa do corpo que manter a circulação no nosso tórax, no abdômen, para os órgãos vitais e diminuir a circulação nas áreas periféricas. Tanto é que, por exemplo, é muito comum a galera que faz escalada e tudo mais, que vai escalar lugares frios, ter congelamento do quê? De dedos dos pés, dedos das mãos, por conta disso, certo? Porque a circulação fica reduzida nessas regiões. E o contrário acontece no calor, né? Quando está num clima mais quente, o que vai acontecer? Você tem um movimento contrário. Em vez de você ter uma vasoconstrição, você tem uma vasodilatação. E essa vasodilatação, o que ela vai fazer? Os vasos vão se dilatar para permitir que o calor dos vasos, o calor do corpo saia com maior facilidade. E aí também tem a ação conjunta do quê? Do suor. Quando está quente, por exemplo, primavera está chegando, já se prepara que vai vir calor, né? Um drama de vida. Eu fico ainda me perguntando por que tem pessoas que gostam de calor. Ah, eu amo calor. As pessoas amam ficar suadas, ficar fedidas. É isso? Não consigo entender isso. Enfim. E aí, quando você está com a temperatura elevada, você começa a suar. Então, esse suor começa a ficar na superfície da sua pele. E aí, com a vasodilatação, o calor sai com mais facilidade dos vasos. E aí, o suor que está na superfície da sua pele, vai absorver esse calor. E o calor, a gente sabe que é uma fonte de energia. E aí, ele vai o quê? Se você dá energia para esse suor que está em estado líquido, ele começa a ganhar energia e começa a mudar o seu estado físico e começa a evaporar. Tanto é que quando o suor evapora, a gente se sente um pouco mais refrescado, certo? Por conta disso, porque com a dissipação do suor, ele vai dissipar também o calor. Lindo isso, né? Ah, perfeito. E aí, vamos lá.
Drenagem do fluido intersticial. Então, esse fluido intersticial, já dando aquele breve spoiler, tá ligado com a linfa, com o nosso sistema linfático, que vamos ver daqui a alguns slides. Beleza? Então, guarda aí quem já chega. E aí, vamos dividir essa aula em duas partes, o distrito sanguíneo e o distrito linfático. O distrito sanguíneo vai ser aquele distrito onde vão trabalhar literalmente com o sangue, propriamente dito, né? Vamos falar sobre os componentes desse distrito sanguíneo, como é que ele vai funcionar, tudo mais. E o distrito linfático também é uma outra rede de circulação que nós temos, mas no caso linfático vai estar circulando a linfa, beleza? Então tem características próprias e tudo mais, mas tanto o sanguíneo quanto o linfático, eles são integrados, eles conversam entre eles, beleza? Então, a gente vai ver. E vamos começar com o distrito sanguíneo, pessoal. O distrito sanguíneo, ele vai ter três componentes: sangue, coração e os vasos sanguíneos, ok? Então, como a gente já viu lá em relação às funções do sistema cardiovascular, então o sangue ele vai ser o grande veículo desse sistema, porque tudo vai ser jogado no sangue. Então, por exemplo, como é que um hormônio liberado pela hipófise vai chegar, por exemplo, na, nas suas suprarrenais? Teletransporte? Vai pegar BRT? Vai fazer o quê? Por meio do sangue. A hipófise vai liberar o hormônio no sangue e esse sangue vai conduzir esse hormônio até chegar no seu órgão-alvo, que é a adrenal, no caso do nosso exemplo aqui, certo? Então, o sangue ele vai ser o grande veículo. Então, os nutrientes vão circular pelo sangue, as excretas nitrogenadas que a gente vai ver lá no sistema excretor na próxima aula também vão circular pelo sangue. Você vai ver também o transporte de gases da respiração também pelo sangue. Então, o sangue vai ser esse grande veículo. Tudo vai ser lançado nele e ele que vai conduzir. E esse sangue também precisa circular o quê? Pelas suas vias, as suas vias expressas, que no caso seriam os vasos sanguíneos. Os vasos têm a função de conduzir esse sangue para todas as partes do corpo. E aí nós temos o quê? Alguns tipos específicos de vasos. Por exemplo, as artérias e as suas variantes menores são as arteríolas, as veias e suas variantes menores, as vênulas, e os capilares, que são os menores vasos que nós possuímos, certo? Vamos ver um pouco mais detalhado mais à frente. Tranquilo? Tranquilo de boa, pessoal? A gente está gravando, isso aí é 11h11 da noite, de um dia puxado. Estou com a cara de sono danada, barra fazer, parecendo essa barra de diamante latino. Mas vamos lá, biologia acima de tudo, certo? E como aquela velha frase, eu posso fazer isso o dia todo. Vamos lá. E aí também temos aqui, ó, o coração. O coração vai ser a grande estrela do distrito sanguíneo, porque tudo vai acontecer graças à ação dele. Os movimentos exercidos pelo coração vão ser fundamentais para que o sangue circule dentro dos vasos. Então, ele é a bomba que vai o quê? Que vai bombear esse sangue para ele que possa circular por todo o corpo, ok? E aí, como já falamos, o coração, nossa grande estrela, o sangue e os vasos sanguíneos, ok? E aqui, ó, nós temos aqui um sistema circulatório mais simplificado aqui, então ainda falta alguns vasos, mas nós podemos ver o seguinte, ó. Então, temos aqui o coração, e então podemos ver que alguns órgãos do nosso corpo são extremamente vascularizados, então são órgãos onde você, por exemplo, se você tiver uma hemorragia nesses órgãos, você pode ter uma morte muito rápida por conta da perda de sangue. Porque, por exemplo, a gente pode ver aqui, ó, os pulmões, o próprio coração é um órgão que tem muito sangue, o fígado, como a gente pode ver aqui, os rins, a própria região da cabeça, não está aparecendo muitos vasos, mas a cabeça é muito vascularizada. Então, uma hemorragia na região cefálica é muito perigosa, ok? E aqui nós podemos ver essa representação, né, de azul e vermelho, né? Geralmente o azul representa as veias e o vermelho as artérias, ok? Então, nós podemos ver aqui o seguinte. Então, ó, essa grande artéria que temos aqui, ó, que está saindo do coração, é a aorta, certo? E essa grande veia que está subindo aqui, ó, pegando essa parte de cima e essa parte de baixo, é a veia cava, ok? São vasos muito importantes para a gente. O que a gente já pode adiantar?
Então, a veia vai ser um vaso que está sempre chegando no coração. É um vaso de chegada, certo? E nas veias ela está sempre passando o quê? O sangue pobre em oxigênio, que nós chamamos de sangue venoso, certo? A gente representa ele como azul. Ah, André, mas as veias vão ter essa cor, a artéria vai ter cor vermelha. Não, isso aqui são cores só para a gente poder entender de uma maneira mais clara, certo? E as artérias, pessoal, elas são vasos de saída. Então, as artérias estão sempre saindo do coração. E por ela vai passar o sangue rico em oxigênio, que é o sangue arterial. Beleza? Tranquilo? Mas mais pra frente vamos ver algumas exceções que é importante a gente até lembrar, porque pode ser que caia na prova, tudo mais. Então, vamos lá. Bom, o coração, pessoal. O coração, ele vai bombear, a função dele é bombear sangue através dos vasos sanguíneos, ok? Tem como característica, é uma bomba muscular com grande capacidade de contração e ela vai possuir dois movimentos, a sístole e a diástole. Sístole, pessoal, vai ser o quê? Um movimento de contração. Quando o coração contrai, ele está fazendo uma sístole. E quando ele relaxa, ele é o quê? Ele faz uma diástole, ok? Aí todo mundo já deve ter, por exemplo, feito é, uma medição da pressão, certo? Quando você vai checar a sua pressão, pessoal, você vai aferir, você vai medir a sua pressão. Se alguém chegar para você e falar, ó, vou tirar a sua pressão, não deixe. Se tirar a sua pressão, você morre, ok? Então você vai aferir a pressão. E aí você tem aquele valor mágico, né? Que sempre fala que a pressão está normal quando você tem aquele 12 por 8. O que significa esse 12 por 8? Esse 12 por 8, pessoal, se refere à pressão sistólica e à diastólica. O 12, referente à pressão sistólica, que é o número da frente, geralmente é o número maior, referente à sístole, à contração, e o número menor, referente à pressão diastólica, que é a pressão menor, ok? Que é o número menor. Então, é o número que está vindo logo atrás. Tranquilo? E aí a gente tem uma especificação, né, em relação à característica do coração. No caso, no nosso é um coração de mamífero, igualzinho a um coração de uma ave. Então, o coração de mamíferos e aves tem quatro cavidades, dois átrios e dois ventrículos, certo? Os átrios são cavidades superiores e os ventrículos cavidades inferiores na estrutura do coração, que a gente vai ver daqui a pouco. E o principal músculo do coração vai ser o miocárdio, ok? É esse músculo que dá a capacidade de contraste do coração de bombear sangue. E aqui nós temos o nosso belo coração, certo? Tem aquelas pessoas que falam qual a função do coração, André. A função do coração é sofrer. Eu já ouvi isso em sala de aula. Não é sofrer, pessoal, é bombear sangue, ok? Se seu coração faz você sofrer é por conta de outras coisas, ok? Mas isso aí já foge um pouco da biologia. Mas vamos lá. Então, o que a gente pode ver aqui? Então, a gente já consegue ver nessa parte superior aqui do coração, nós temos aqui o átrio direito e o átrio esquerdo, e embaixo a área dos ventrículos, ok? E aqui nós temos o seguinte, ó, temos as veias pulmonares e o tronco pulmonar. Eu estou atrapalhando a imagem, então deixa eu me jogar para o outro lado, bonitinho, pronto. O tronco pulmonar. O tronco pulmonar nós também chamamos de artéria pulmonar. Então, esses dois vasos pulmonares, artéria pulmonar e veia pulmonar, são vasos que são exceção, no sentido do quê? Então, eu falei com vocês um slide anterior, que a artéria vai ser um vaso que conduz sangue arterial, sangue rico em oxigênio, mas tem uma exceção, que é que o tronco pulmonar ou artéria pulmonar. Vai ser a única artéria que está o quê? Que vai transportar sangue venoso. Por quê? Lembra que eu falei com vocês que a artéria é sempre um vaso de saída? Então, esse sangue, oxi, esse sangue sangue venoso que chegou no coração, ele precisa ir para os pulmões. Então, ele precisa ser oxigenado, sofrer a hematose para que ele recupere o oxigênio. Então, o sangue vai o quê? Sair. Oh, meu Deus, hoje está difícil. Vamos lá.
Então, ele precisa sair pela artéria pulmonar para chegar nos pulmões, para ser oxigenado e voltar também por uma outra exceção. Falei com vocês que as veias são o quê? Vasos de chegada, chegada no coração, e sempre vão transportar sangue venoso, exceto a veia pulmonar. A veia pulmonar, ela vai ser a única veia que vai estar passando sangue arterial, que é esse sangue que já fez a hematose lá nos pulmões e precisa retornar para o coração o quê? Bombear ele para o resto do corpo. Belezinha? Tranquilidade? Vamos seguir. Então, vamos lá. Se a gente pegar o coração e virar, observar as costas do coração, vamos ver o seguinte. Agora eu vou ter que mudar de posição aqui. Vou me jogar para esse cantinho aqui embaixo. Estou presente, pessoal, só estou um pouco embaixo. Então, o que a gente percebe? O coração ele vai bombear sangue arterial para o corpo todo, mas ele também precisa de, sangue, de nutrientes, ele também precisa de oxigênio, então ele também precisa de atenção, de cuidado, de carinho. Então, quem faz esse papel para ele? Vai ser o quê? Artérias que vão estar saindo diretamente da aorta. Para o quê? Para nutrir o tecido cardíaco. E essas artérias são o quê? Artéria coronária, certo? Elas que vão que banhar com oxigênio, com nutrientes, o músculo cardíaco, certo? Também tem as veias também que vão drenar o sangue do tecido para jogar novamente na circulação. Então, a natureza ela é perfeita, ela é linda, ela é maravilhosa, a biologia é tudo de bom. Então, tudo tem uma coisinha que vai deixar tudo especial, certo? Simbora. E aqui, pessoal, agora eu vou ter que mudar de posição de novo. Drama de vida isso aqui. Vamos lá. E aqui a gente vê o coração por dentro. Então a gente cortou o coração aqui, ó, e abriu ele aqui lindamente. Então o que a gente consegue observar aqui, pessoal? A gente consegue ver as cavidades. Então, ó, os átrios, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. O coração, tá? O sangue, pessoal, ele sempre vai chegar pelo nosso lado direito. Então, ó, a gente pode ver aqui, olha a veia cava aqui, ó, essa grande veia importante para levar sangue ao coração. Então, a veia cava superior, ela vai drenar o sangue que está vindo da região superior do corpo, cabeça, braços, tudo mais. E a veia cava inferior que traz o sangue dos membros inferiores à parte inferior do corpo, ok? E vai jogar tudo aqui, ó, no átrio direito. E aí, esse sangue vai para o ventrículo esquerdo, direito, e aí, quando tem uma sístole, esse sangue vai por onde? Seguir pela artéria pulmonar, ok? Só que a gente também pode perceber o seguinte, ó, você tem válvulas que vão separar as cavidades. Por que isso? Porque durante o movimento que o coração faz, o sangue ele vai passar de uma cavidade para outra cavidade. E quando ele faz um determinado movimento, há a chance do sangue que estava na cavidade voltar para a cavidade anterior. Ou seja, por exemplo, essa sangue que chegou no átrio direito, ele tem que ir para o ventrículo direito. Só que, dependendo do movimento, ele pode acabar voltando. Para impedir esse refluxo sanguíneo, o que nós temos? Nós temos as válvulas. E aqui do lado direito nós temos a válvula tricúspide. A gente fala tricúspide porque é uma, é uma válvula que tem 3 peças. E do outro lado, lado esquerdo, nós temos a válvula mitral, ou também chamada de bicúspide, que tem 2 peças. Ok? E a gente também tem algumas válvulas também, por exemplo, na artéria pulmonar, a válvula aórtica. Todas essas válvulas impedem o quê? O refluxo sanguíneo. Impede que o sangue saia antes da hora, ok? Então, elas têm um papel muito importante. Então, aquele clássico tum-tum, tum-tum, tum-tum que nós escutamos, nada mais é do que o abrir e fechar dessas válvulas. Olha que linda música, música da biologia. Beleza? E aqui a gente consegue observar também, olha só, como o lado esquerdo ele é mais musculoso do que o direito. Por quê? Porque no lado esquerdo que o sangue vai sair para ser distribuído para o corpo. Então tem que ser com força para que ele possa sair e circular. Beleza? Tranquilo, meus queridos? Vamos embora. E aqui temos o sistema elétrico do cardíaco. O coração ele é um órgão elétrico. Ele tem toda uma inervação para manter ele sempre o quê? Sempre funcionando. Então, quando a pessoa morre, por exemplo,
O cérebro pode ter morrido, já pode ser declarada a morte encefálica, mas o coração ainda fica o quê? Alguns minutos ainda batendo por conta dessa rede elétrica que ele possui. Então ele fica batendo um tempinho, até parar de vez. Então, ó, nós podemos ver o seguinte, ó. Temos o nó sinusal e o nó atrioventricular, que vão cuidar do quê? Da movimentação dos átrios, que é essa cavidade superior, ok? E também temos aqui, ó, o ramo do feixe de His e a rede de Purkinje, que vai ser responsável pelo quê? Pela movimentação dos ventrículos, ok? Tranquilo. E aí aqui temos o ciclo cardíaco, como que ele se desenrola. Então, ó, vamos começar aqui, ó, desse ponto 1, onde nós temos o quê? Uma diástole. Então, a diástole, o coração ele vai relaxar. Então, quando ele relaxa, ele vai se encher de sangue. E aí, no caso, ó, o sangue que chegou no átrio direito e que chegou no átrio esquerdo, vai o quê? Vai se deslocar para a área dos ventrículos, ok? Um outro tempo depois, quando os ventrículos estão totalmente cheios, certo? Os átrios vazios, e aí ocorre o quê? A sístole, que é a contração do coração. Então, ó, você vai contrair os ventrículos e os átrios vão acabar o quê? Relaxando. E aí, quando o ventrículo contrai, ele se esvazia. Então, ó, o ventrículo direito vai mandar sangue lá para os pulmões para serem oxigenados, e o ventrículo esquerdo vai o quê? Vai levar sangue para o corpo todo. E os átrios vão estar relaxados, e aí eles vão acabar o quê? Se enchendo de sangue. E aí a gente fecha o ciclo cardíaco. Então, vocês podem ver, ó, até ver a ação das válvulas, que segura o sangue para liberá-lo somente o quê? No momento que tem que ser liberado. Ok? Tranquilo. E aqui, ó, temos esse gifzinho do amor e da sinceridade aqui, para a gente poder entender como é que é o procedimento. Certo? E tem até a parte elétrica também, que cuida da parte da movimentação. Belezinha? Tranquilo? E aí, vamos seguir. E aí temos aqui os vasos sanguíneos, pessoal. Os vasos sanguíneos, a função vai ser o quê? Conduzir sangue ao longo do corpo, certo? Então, nós temos algumas características. Então, aqui a gente consegue ver o seguinte, ó. A veia tem uma parede menor do que da artéria. E ela tem um espaço que nós chamamos de calibre maior do que da artéria. Ou seja, o sangue ele passa com uma certa facilidade pela veia. Então, a pressão do sangue nas veias vai ser menor do que na artéria, porque tem um espaço menor, um calibre menor. E aí a gente pode pensar o seguinte, né? Todo mundo aqui já deve ter tomado banho de mangueira, né? Agora o calor chegando, a galera vai tomar banho de mangueira pra caramba. Mas não desperdice água, não. Tá faltando água pela péssima gestão que a gente está tendo aí de, de racionamento de energia, tudo mais, não tá chovendo, tudo mais. Economizem água, pessoal. Sem banho de mangueira. Se você liga a mangueira, você vai ver o seguinte: o jato de água está caindo, fazendo aquele arco bonitinho. Agora, se você bota o polegar na frente, o que vai acontecer? A área da saída de água vai diminuir. Então, a água vai passar pelo espaço menor com maior pressão. Então, você vai ter aquele jato reto indo para frente. Por quê? Porque você diminuiu o calibre de saída de água. A mesma coisa acontece com veia e artéria. Desculpa, pessoal. O sangue que passa na veia passa com mais facilidade, então tem uma pressão menor. Então, se você se machuca e você vê que o sangue está escorrendo, é porque uma veia foi atingida. Agora, se você se machuca e você vê o sangue deslixar, é porque a artéria foi atingida. Então, você tem que correr para o ponto de socorro o quanto antes, porque senão você vai sangrar até morrer. Beleza? Então, na artéria sempre tem uma pressão maior. E os capilares são vasos bem pequenininhos. Chamam-se capilar porque eles têm a espessura de um fio de cabelo. E os capilares são muito importantes para chegar nas áreas onde a veia e a artéria não conseguem chegar, certo? Fora que também tem outro papel muito importante, que é a parte das trocas com os tecidos se dá por meio do que? Dois capilares, beleza? E aí que nós temos as veias. As veias têm uma parede pouco espessa, ou seja, uma parede não muito grossa, como já adiantei para vocês. Tem um calibre maior que os demais vasos, então, como já especifiquei, e também possui as válvulas. Essas válvulas, pessoal, nós vamos encontrar principalmente nas veias que vão ser encontradas nos membros inferiores. Por quê?
para descer todo o sangue ajuda, né? Aí, inclusive, até o sangue desce mais fácil, mas só que o sangue precisa retornar. Então, às vezes, possuem válvulas que vão ajudar na subida do sangue. E aqui, ó, a gente pode ver o seguinte, ó. O que faz o sangue voltar para o coração, das pernas para o coração? Vai ser a contração da musculatura esquelética das pernas, principalmente as panturrilhas. As panturrilhas, pessoal, elas são que nem corações acessórios que ajudam nessa movimentação. Então, quando você contrai a musculatura da perna, o músculo vai apertar a veia e vai empurrar o sangue para cima. Só que quando acaba a contração, o músculo relaxa, a tendência do sangue é voltar. Só que não volta por conta do quê? Das válvulas que vão impedir esse retorno. Beleza? Então, o que é importante? Uma dica que eu dou para vocês. Se você trabalha muito tempo sentado, levanta de meia em meia hora, vai fazer uma caminhada, anda um pouquinho, alonga as pernas, alonga os pés, para poder ajudar o sangue a retornar. Se você trabalha muito tempo em pé, mesma coisa. Faz alongamentos de meia em meia hora, dá uma alongada, anda um pouquinho. Tudo isso para poder ajudar o sangue a retornar. Porque o sangue retido muito tempo nos membros inferiores, posteriormente pode virar um outro problema, que é o caso das varizes, que a gente vai falar mais para frente nessa aula, ok? Temos as artérias, como já falei para vocês, possuem a parede bem espessa, uma parede bem grossa, tem um calibre menor em relação à veia e suporta altas pressões do sangue. Então, ó, se a gente for ver a parede de uma artéria, a gente vai ver o seguinte, ó. Olha só, ela tem a túnica íntima, que é formada por endotélio, certo? Tem a túnica média, que é formada por musculatura lisa para poder dar elasticidade para essa artéria, e tem a túnica adventícia, que é uma que é feita de fibra de colágeno também para dar elasticidade. Então a artéria, pessoal, ela trabalha sob grande pressão, certo? Então ela tem que aguentar um rojão muito grande da força do sangue passando pelo coração, do sangue sendo empurrado pelo coração. Então ela tem que ter uma parede bem espessa para poder o quê? Para poder aguentar esse tranco. Beleza? Tranquilo? E aqui temos os capilares sanguíneos. Os capilares sanguíneos, pessoal, eles têm, claro, capilar sanguíneo, né? Oh, redundância. Ele tem um calibre pequeno, são finos e frágeis, certo? Então, qualquer coisinha eles arrebentam. Então, por exemplo, a área do nariz, por exemplo, tem muitos capilares. Então, quem nunca sangrou pelo nariz? Às vezes você dá uma pancada no nariz, já desce melado e tudo mais. Então, os capilares são bem frágeis. São responsáveis pelas trocas de substâncias com os tecidos. Então, um papel muito importante. Porque imagina só, você chega em estrutura pequena, por exemplo, meu mindinho, você não vai ter uma arteriazona, uma veiona. Não, você vai ter vasos menores, uma vênulazinha, uma arteríola, ou até mesmo capilares para poder chegar nessas partes menores. E também os capilares são, por excelência, os vasos indicados para fazer as trocas com os tecidos. Porque se você for ver veia e artéria, tem parede muito grossa. Então, todas essas trocas de substâncias dá por meio de quê? De difusão, osmose. Então, como é que isso vai acontecer por um vaso com a parede grossa, como uma veia e uma artéria? Não vai acontecer. Então, é necessário o capilar para poder isso acontecer. Como a gente pode ver aqui nessa imagem. Então, você vê as gradações, veia, vênula, capilar, a mesma coisa com artéria, arteríola e capilar. E aqui ocorrem as trocas com as células. Boa parte disso aqui por meio da difusão que nós vimos lá na parte de membrana plasmática. Então já vale a revisão para vocês fazerem, ok? E aí temos aqui a circulação sanguínea. Então a circulação ela pode ser classificada de algumas maneiras. Então você tem circulação aberta ou fechada, simples ou dupla, completa e incompleta. O que é isso? Circulação aberta é aquela circulação em que em um dado momento o sangue ele vai sair dos vasos e vai se extravasar pelos tecidos do, do animal. Então, o que vai acontecer? Que animais têm isso? A grande maioria dos invertebrados, certo? Artrópodes, principalmente, tem circulação aberta. Quando eu falo artrópodes, estou me referindo a quê? Aracnídeos, insetos, crustáceos, ok? E a circulação fechada é aquela circulação que vai passar somente dentro dos vasos sanguíneos. Circulação simples ou dupla, o que é? Circulação simples é aquela que que o sangue passa apenas uma única vez no, no coração. E a dupla quando ele passa duas vezes, ok?
Então, por exemplo, a gente vê uma circulação simples na circulação de peixes. O sangue passa uma vez no coração, vai para as brânquias, é oxigenado e depois passar pelo corpo que ele volta para o coração. Já a circulação dupla é aquela que o sangue passa duas vezes. Então, a nossa circulação de mamífero é dupla, porque o sangue venoso ele chega no coração, precisa ser oxigenado, manda para o pulmão, e o pulmão manda de volta para o coração, e o coração manda de volta para o corpo. Então, o sangue passa o quê? Duas vezes. Circulação dupla. Circulação completa ou incompleta. Circulação completa é aquela circulação onde não há mistura de sangue venoso com arterial. Eles circulam, mas não se misturam. A nossa circulação, a circulação de mamífero, de aves, é desse jeito. Já a circulação incompleta é quando você tem mistura dos sangues, sangue arterial com o venoso. Então, isso você vê muito, por exemplo, pegando o grupo de vertebrados, você vê isso nos peixes, nos anfíbios, nos répteis, beleza? Então, aqui, ó, nós temos a querida baratinha. Então, seu sistema circulatório, tubular, cheio de coraçõezinhos aqui, e os vasos sanguíneos, em algum momento, esses vasos sanguíneos vão extravasar o seu conteúdo nos tecidos desse artrópode. E aqui nós vemos o sistema circulatório de três vertebrados. Então, o peixe, pessoal, o peixe, o coração dele é bem simples, tem um ventrículo e um átrio, ele vai bombear sangue venoso para as brânquias, que vão oxigenar esse sangue, e esse sangue vai diretamente para o corpo, não vai pelo coração. E aí, quando vira venoso de novo, volta para o coração do peixe. Então, a circulação do peixe, a gente pode classificá-la como circulação fechada, porque passa dentro dos vasos, circulação simples, porque o sangue passa uma única vez no coração, e também a circulação incompleta, porque você tem mistura dos sangues venoso com arterial. Beleza? E aqui um sistema circulatório de anfíbio. O anfíbio já tem um coração já um pouco mais desenvolvido, tem dois átrios do ventrículo, só que tem mistura de sangue aqui, ó. Então, circulação incompleta. E a gente vê o seguinte, ó, sangue venoso chegando e é enviado para os pulmões que voltam para o coração para ser bombeado novamente. Então, se o sangue passa duas vezes, circulação é dupla, ok? Então, incompleta, dupla e fechada, porque o sangue passa somente dentro de vasos. E a circulação de mamífero também vale para uma ave, onde você tem o quê? Você tem esse septo aqui, que separa os ventrículos, então, coração com quatro cavidades, mas só que essas quatro cavidades não se comunicam entre elas, certo? Então, você vê o sangue venoso chegando no corpo, indo para os pulmões, sofrendo hematose, e aí retorna para o coração mandar para o corpo novamente. Então, não há essa mistura aí, beleza? E aqui a circulação dos mamíferos, o sangue passa por dois circuitos. Então, nós temos pequena circulação e grande circulação, ok? A pequena circulação, ela vai ser o quê? Ela vai ser a circulação que vai estar passando entre pulmão e coração. Então, o coração manda sangue venoso para ser oxigenado pelos pulmões, o pulmão oxigena esse sangue e manda novamente para o coração. E aí temos esse circuito aqui, ó. Coração mandando sangue venoso para o pulmão, hematose acontecendo, e aí o sangue que era venoso vira arterial, o pulmão manda de volta para o coração sangue arterial. Beleza? Essa é a nossa pequena circulação. E aqui temos a grande circulação. A grande circulação, pessoal, é a circulação que passa por todo o corpo, onde o sangue que foi oxigenado vai para o coração e a partir dele segue para todo o corpo. E aí nós temos o seguinte, ó, temos esse circuito. Então, o corpo cheio de sangue venoso vai mandar seu sangue venoso para lá para o coração. E aí, sangue venoso aqui no coração, bonitinho. Coração vai o quê? Manda lá para os pulmões. Rola o quê? Hematose. Sangue arterial sendo formado. E aí, o sangue arterial retorna para o coração e o coração bombeia esse sangue para quem? Para o corpo. Belezinha? Então, nós temos aqui, ó, para a gente finalizar essa primeira parte da aula, nós temos a pequena circulação, que também é chamada de circulação pulmonar, que acontece entre pulmão e coração, e a grande circulação, que também é chamada de circulação sistêmica, que envolve pulmão, coração e o corpo. Belezinha? Tranquilo, meus queridos? Então, ó, vamos parar por aqui para o vídeo não ficar tão longo, ok? Porque eu falo pra cacete. Então, na parte 2 do sistema cardiovascular, vamos partir daqui do distrito linfático. Vou entender como é que funciona o nosso sistema linfático, qual a importância dele,
certo? E também vamos ver algumas doenças que acometem esse sistema cardiovascular. Belezinha? Meus queridos, muito obrigado pela presença. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Essa semana ainda sai a parte 2, hein? Já avisando. Até mais, povo.